pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Christian Sebidiano e hoje nós vamos estar tratando sobre um assunto extremamente importante, tá certo? Deixa eu apresentar logo para vocês e a questão é que nós vamos estar tratando sobre este assunto aqui. Existe uma guerra acontecendo. Homem, escute, existe uma guerra acontecendo. E talvez o mais perigoso de tudo isso é que muitos homens não percebem, muitos homens não estão percebendo o que estão dentro dela. Isso é o mais perigoso. Então, nós vamos estar tratando sobre esse assunto aqui. Vou compartilhar algumas imagens aqui, tá certo? Algumas coisas. Fica à vontade, tá bom? Mas já antes de a gente ir diretamente ao assunto, eu quero te pedir um favor. Eu quero te pedir algo. E é muito simples. Você se inscreva no canal, compartilha isso, dá curte esse conteúdo aqui, compartilha com mais homens, vai ser extremamente importante. Sem mais delongas, nós vamos entrar direto ao assunto. E é justamente isso. Você está em guerra. Estamos em guerra. Quer que você aceite ou não, mas nós estamos em guerra. E nós vamos estar entendendo hoje sobre o que se trata esta guerra. Beleza? O que acontece com os homens? Os homens agem, você, homem, muitas das vezes acha que estão cansados, estão irritados, estão desorganizados, estão perdidos, emocionalmente estão inestáveis, espiritualmente estão frios. Mas a questão é que, mesmo com todo esse cenário, a maioria dos homens continuam tratando tudo isso como se fosse apenas ou meramente uma fase da vida. E isso é triste, gente. Isso é muito, muito triste. Muitos vão falar o seguinte: é que é trabalho, sabe? É trabalho, é a correria, é o estresse, é o momento, é simplesmente uma fase. Mas eu te pergunto, e se aquilo. Deixa eu até mudar a câmera aqui para você. E se a parte do que você chama de fase for, na verdade, território sendo perdido? Você vai entender do que eu estou falando. E se a parte que você chama de cansaço for consequência de uma vida sem vigilância? Eu continuo a perguntar. E se a parte que você chama de confusão for resultado de estar lutando contra as pessoas erradas, enquanto você acaba ignorando a verdadeira guerra? Hoje nós estamos iniciando e vamos iniciar uma jornada aqui no canal e também nas próprias redes sociais chamada 21 Dias de Guerra pela reconstrução masculina. Então, eu já peço que você nos acompanhe por aqui, que fique por aqui. Peço mais uma vez, curte esse conteúdo, envia para mais pessoas, compartilha também, tá bom? Se inscreve no canal, tá bom? E nós vamos começar pelo começo. Vamos começar por onde devemos começar. Homem, você está em guerra. Você precisa entender isso, você precisa captar isso, você precisa tomar consciência da guerra na qual você, eu, todos nós nos encontramos. E brevemente eu quero falar, para ir, direto ao conteúdo também, nós vamos falar um pouco sobre a ilusão do conforto. A ilusão do homem moderno. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês hoje. A questão é que o homem moderno ele foi treinado para buscar conforto emocional, conforto sexual, conforto espiritual, conforto financeiro, conforto social. Nós temos sido praticamente configurados pela sociedade, pelo mundo, a procurar, a desejar tanto isso aqui, conforto. O homem moderno, ele quer uma vida sem pressão, sem confronto, sem responsabilidade.
sem disciplina, muitas das vezes. E muitas das vezes, sem aquela disciplina que doa de fato. O homem moderno, ele busca o conforto a todo custo. E muitas das vezes, esse conforto, ele procura esse conforto sem uma renúncia real. E tudo isso tem consequências. Tudo isso tem consequências. Tudo isso está sendo reforçado constantemente por uma cultura. Sabe, esse celular que você pega, o algoritmo, ele prende tua atenção constantemente. O mercado quer vender para você e está vendendo para você constantemente. Prazer rápido, um prazer imediato. A cultura quer convencer você de que responsabilidade é opressão. E aí, aos poucos, muitos homens foram deixados de viver, ou foram deixando de viver como guerreiros espirituais e começaram a viver como consumidores emocionais. Consumidores emocionais apenas. Então, não sei se você está entendendo do que nós estamos falando. E veja só, eu quero te apresentar aqui o que acontece. Nós temos, de um lado, o consumidor emocional e nós temos, do outro lado, o guerreiro espiritual. Mas, aos poucos, os homens têm ido fazendo isso. A sociedade tem buscado colocar em você exatamente isso. Fazer com que você se torne apenas um consumidor emocional. Consome vídeos, consome pornografia, consome entretenimento constante, consome opiniões, consome distração, mas não assume posição. Não enfrenta a própria alma. Não fecha as brechas que estão abertas na sua vida. Não vigia a casa, não lidera a si mesmo. Então, veja bem, muitos deixaram de viver como guerreiros espirituais para viver como consumidores. Consumidores apenas. E aí é onde vem o segundo ponto que eu quero tratar com vocês hoje, nesse vídeo, certo? E o segundo ponto trata-se sobre o alvo errado. O que acontece? A guerra que nós estamos vivendo, que nós estamos lutando, na qual nós estamos enfrentando todos os dias, não é contra pessoas. A Bíblia é muito clara lá em Efésios, capítulo 6, e ela diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso significa que pessoas não são o inimigo final. Você está me entendendo? Pessoas não são o inimigo final. A sua esposa não é a sua inimiga. O seu filho não é o seu inimigo. O seu chefe, por mais que você diga, não gosto desse chefe, não gosto, ele não é o seu inimigo. A igreja não é a sua inimiga. O mundo digital, que por mais corrompido que ele esteja, ele não é o seu inimigo final. Mas quantos homens, me responde aqui, quantos homens gastam suas forças reagindo a pessoas, respondendo provocações, acumulando ressentimentos, conflitos, enquanto não percebem que a maior desorganização está acontecendo muitas das vezes dentro de si mesmos. E aí é onde vem a questão. O homem, sem vigilância, transforma qualquer incômodo, por mais pequeno ou grande que for, em uma guerra externa. Porque não quer simplesmente encarar a guerra interna que ele está vivendo. É muito mais fácil você culpar a esposa do que reconhecer que você está ausente. É mais fácil culpar o trabalho do que admitir que a sua vida espiritual está negligenciada. É mais fácil culpar a falta de tempo
do que confessar a falta de prioridade. É mais fácil dizer que ninguém te entende do que aceitar que você se isolou do mundo e não quer e não aceita ser confrontado. É muito mais fácil viver essa vida. Gente, no nosso terceiro bloco, que é o terceiro ponto, né, que eu quero tratar com vocês hoje, é sobre ah, como é que como é que o inimigo ele ganha território, certo? Ou talvez um pouco sobre o território que temos perdido aos poucos. O inimigo ele não precisa destruir um homem de uma vez, certo? Eu sempre costumo falar que Satanás não é alguém que entra derrubando a porta e dando um chute na porta e chegando, né? Estou aqui. Não, ele não faz isso. O inimigo ele pode ganhar território por pequenas concepções que você faz. Talvez uma mentira tolerada, uma brecha sexual não protegida, um ressentimento cultivado, uma dívida escondida, uma frieza espiritual normalizada, uma preguiça que você acaba meio que ocultando como uma desculpa, uma relação mal resolvida. Tudo isso aí são brechas através das quais Satanás ele vai ocupando território. Ele vai ganhando território. E aqui talvez seja o ponto mais sério de tudo isso. Muitas dessas coisas chegam disfarçadas de normalidade. Está tudo bem, está tudo normal. O homem diz: todo mundo passa por isso. Você já ouviu isso? Todo mundo passa por isso. Depois eu resolvo, ele diz. Não é nada grave assim, está tudo bem, é uma pequena coisa. Ou, pelo menos, eu não fiz coisa pior. E assim ele vai, talvez, normalizando aquilo. Esse é, para mim, o grande problema de tudo isso. Mas o que você normaliza hoje, e preste atenção, o que você normaliza hoje pode governar você amanhã. Coloque isso na sua cabeça. O que você normaliza hoje pode governar você amanhã. Nós chegamos agora à nossa quarta, no quarto ponto, né? Ponto número 4. E aqui nós vamos falar sobre o perfil, certo? O perfil do homem ou do civil ofendido. Do que eu falo? De que se trata isso aqui? Eu gosto tanto dessa expressão civil ofendido, porque ela descreve muito bem o estado de muitos homens. O civil ofendido, ele vive reagindo, sabe? Tudo machuca, tudo irrita, tudo é pessoal, tudo vira justificativa de alguma ou de outra forma. Ele está sempre cansado, ele sempre incompreendido pelo mundo, sempre sobrecarregado, sempre esperando um momento melhor para se organizar. Mas ele não se encaixa como soldado. Não se encaixa como alguém que precisa vigiar, suportar, discernir, escolher, resistir e responder diante de Deus. Um soldado, ele não se surpreende com a batalha. Um soldado, ele entende que resistência faz parte do caminho. Um soldado sabe que dor não é sempre sinal de fracasso. Às vezes é sinal de combate. Tá doendo porque eu estou em combate, tá doendo porque eu estou lutando. Mas um homem com mentalidade de civil interpreta toda a pressão como injustiça. E assim ele vai ficando mole, ele vai se ficando ressentido, reativo e espiritualmente vulnerável. Você está conseguindo entender, captar do que é que nós estamos falando? Deixa eu abrir aqui a tela para vocês. Vocês estão conseguindo entender sobre o que nós estamos falando?
Se já deixa o teu comentário aqui. O que você acha? Você já se viu, talvez, em alguma dessas coisas que eu acabei de explicar aqui? Você já viveu isso? Já experimentou? Já conhece? Ou conhece alguém que está passando por isso? Porque essa é a verdade. Gente, não estou falando aqui nada que talvez os homens não estejam vivendo. Eu já passei por isso. Eu já experimentei isso. Então, e ainda tem mais. Tem mais. Nós vamos agora para o nosso quinto bloco. E aqui nesse quinto bloco nós vamos falar um pouco, sabe, sobre ah, o primeiro despertar do homem. O que que ele precisa entender? Já que agora ele consiga captar a ideia de que está em uma guerra, estamos em guerra, qual a primeira coisa para a qual ele precisa despertar? Depois de ele entender a situação, agora ele precisa olhar para si mesmo e entender alguma coisa. Então, nós vamos falar um pouco sobre a arquitetura do homem, certo? Presta muito cuidado, muita atenção a isso, porque a solução para essa guerra na qual nós estamos vivendo não é apenas dizer seja forte, aguante firme, pare de chorar, seja homem. Não, essa não é a solução. Isso é muito raso para a guerra espiritual na qual nós estamos vivendo. O homem, ele não vence a guerra apenas com força de vontade. Se fosse assim, a gente seria, cara, imbatível, a gente seria invencível. Que quem que não tem força de vontade e deseja tanto ganhar e sair e vencer tudo aquilo? A questão é que o homem, para poder vencer essa guerra, ele precisa primeiro saber quem ele é. É por aí que inicia. É por aí que começa a construção da vitória que Deus já nos entregou. Porque a luta, a guerra, ela já foi ganha por nós. Mas por causa de que muitas das vezes a gente não entende quem nós somos, acabamos perdendo alguma luta que já foi ganha para nós. Então, você precisa saber quem é. Antes de viver como soldado, você precisa saber que é filho. Antes de se levantar para o combate para o qual você está sendo chamado, você precisa entender que não está lutando para conquistar um valor, mas a partir de uma identidade que você recebeu de Cristo. Está conseguindo entender a diferença? Eu não vou para a guerra, eu não vou para a luta para conquistar um valor de vitorioso, de soldado forte. Na verdade, eu vou para a luta com algo que Deus já me entregou. E quando eu vou para a guerra com isso, pode ter certeza que é vitória. O homem que se sente órfão, ele vive tentando provar alguma coisa. Ele prova, ele quer provar que ele é digno, ele quer provar que é forte, provar que é desejável, provar que é capaz. Por isso é que tantos homens vivem escravos da performance, da opinião dos outros, da aprovação feminina, da comparação de outros homens. Mas Deus não forma homens a partir de insegurança. Deus forma homens a partir da filiação. É por isso que esta primeira semana que nós vamos estar tratando nesta série aqui, nós vamos estar tratando sobre identidade. Porque homem que não sabe quem ele é em Cristo, ele luta errado, ele ama errado, ele reage errado e se constrói em cima de uma base muito frágil, que não vai trazer nenhuma vitória para ele. Então essa é a primeira fase. Essa é o primeiro despertar para o qual você, homem, precisa acordar. Você precisa entender, dentro dessa luta espiritual, dessa guerra
que está acontecendo? Você precisa entender quem você é. E não estou falando do seu nome, não. Não estou falando do seu CPF. Não estou falando da sua profissão. Estou falando de quem você é em Cristo Jesus. Tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado. Já peço para você, estamos prestes a terminar esse vídeo, mas eu peço a você, já curte esse vídeo por aqui, tá certo? Já se inscreve nesse canal, porque vamos trazer uma série, não só essa, como muitas outras que vão acrescentar valor para a sua vida. Se você conhece um homem, né, que está enfrentando esse tipo de situação, manda esse vídeo para esse homem, tá certo? Fica por aqui que já estamos acabando. Essa última, ah, praticamente, bloco que eu quero tratar com vocês, ah, eu quero fazer algumas perguntas, tá bom? Quero fazer algumas perguntas que você precisa responder hoje. Você precisa responder essas perguntas hoje. Então, antes de sair daqui, antes de sair desse vídeo, pensando em que todos os homens precisam ouvir isso e você quer enviar para todo mundo e você quer compartilhar isso com todo mundo, eu quero trazer a pergunta para você. Você precisa responder isso. Onde você está agindo como se viu ofendido, em vez de agir e viver como homem desperto? Onde você está culpando pessoas e ignorando a sua responsabilidade? Onde você está chamando de fase aquilo que deveria ser chamado de brecha? Onde você está esperando sentir vontade para obedecer? Onde você está se escondendo atrás do cansaço para não confrontar a própria desordem? Estas não são perguntas para produzir culpa em você, de forma alguma. São perguntas para produzir discernimento. Então faça o seguinte, como está aqui na tela, pegue um papel, sabe, escreva de fato, dê seu tempo para pensar sobre isso aqui. Sabe por quê? Porque homem não muda enquanto ele protege as suas desculpas. Ele não muda enquanto ele vive romantizando aquilo que ele está enfrentando e chamando de fase, culpando pessoas erradas, enquanto ele não assumir aquilo que está passando na vida dele. Eu quero te propor, como eu disse, essa prática aqui que está escrita. Uma prática simples e séria para hoje. Você pegue caneta, papel, abra suas notas no seu celular, não sei, escreva essas três coisas aqui. Qual mentira tem se repetido dentro da sua mente? Qual mentira tem se repetido dentro da minha mente? Qual brecha eu tenho tolerado? Contra quem eu tenho lutado errado? Não romantize, certo? Não escreva bonito, escreva com verdade. Seja honesto com você mesmo. E depois ore sobre isso. Leve isso diante de Deus. Se você tiver um homem maduro com quem possa conversar, envie para ele, certo? Diga, a partir de hoje, estou entrando nessa fase, essas são as minhas dificuldades, eu quero oração por isso. Por aquilo que questão é que aquilo que permanece escondido muitas das vezes tende a continuar governando você. Então nós estamos buscando colocar essas coisas para a luz, colocar essas coisas na luz, tá certo? E eu quero falar também para vocês sobre o poder do ambiente. Por que que o ambiente importa? Aqui, aqui entra, eu diria, um dos pilares que eu mais tenho falado ultimamente. Se você vai no meu Instagram, você vai entender um pouco sobre esse ambiente. Eu falo bastante sobre ambiente. Por quê? Porque o homem ele não é construído apenas por conteúdo, pelo conteúdo que ele consome. O homem ele é formado por verdade recebida, por responsabilidade assumida, por confronto aceito
e uma prática repetida. E é por isso que eu acredito tanto num dos ambientes que nós trabalhamos aqui, que é o Manada Clube. Não estamos falando de um grupo de homens onde homens ficam trocando mensagens aleatórias, mas estamos falando de fato num ambiente onde homens são chamados a viver com clareza, com mais responsabilidade, com mais coerência diante de Deus. Porque sozinho, o homem ele sempre encontra uma forma de negociar consigo mesmo. Mas no ambiente certo, ele é lembrado, ele é confrontado e ele é puxado para frente. Ele é chamado a agir de fato, a fazer aquilo que precisa ser feito. Então veja só, hoje, deixa eu continuar aqui. Hoje é apenas o primeiro dia, gente. Mas talvez seja o dia em que você finalmente pare de tratar a sua vida como como uma sucessão de fases. É fase, e parece que as fases nunca terminam. E você comece de fato a enxergar a sua vida como um campo de responsabilidade diante de Deus. Comece a enxergar a sua vida como um campo de batalha. Você está em guerra, eu estou em guerra. Guerra pela sua alma, guerra pela sua mente, guerra pela sua casa, guerra pela sua função, pela sua postura. E essa guerra exige homens acordados, alertas. Nos próximos 21 dias eu vou caminhar com você por essa trilha de reconstrução masculina. Se você quer continuar, se inscreve nesse canal. Acompanhe essa série no Instagram, também estamos trazendo conteúdo no Instagram a respeito a isso. Compartilhe esse vídeo com outros homens que precisam acordar. É urgente, nós precisamos de homens acordados. E grava esta frase. Leva esta frase contigo. Aqui, a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Beleza? Muito obrigado por ter ficado por aqui. Amanhã não sai o nosso segundo vídeo. Fica atento, porque a jornada apenas começa. Eu sou Christian Sibidiano e aqui a masculinidade é medida com a régua de Cristo. Até mais.